uma imposição para se endireitar aquele povo, primeiro veio o temor. E Jesus, na sua época, ele veio nos trazer um complemento do que Moisés havia falado, dizendo que esse Deus que havia sido nos apresentado, ele não era esse Deus que nós tínhamos que temer, mas ele era um Pai amoroso. E para além que esta vida que nós tanto cultivamos aqui nesse planeta, não é aqui o reino de Deus, mas o reino de Deus está para além, para a vida espiritual. E é por isso que Jesus não foi aceito. Aquele povo hebreu, seguidor de Moisés, aqueles que guardavam a lei de Moisés, eles esperavam durante todos aqueles anos em que eles estavam em busca da terra prometida, do seu lugar, do seu espaço, do seu respeito por ter sido um povo escravizado. Quando os profetas diziam que viria um Messias, o que se esperava desse Messias? Alguém que viesse com uma espada, um rei, um ser poderoso, que agora eu vou vingar do meu povo, aquele povo que seguiu ao meu Pai, aquele povo que foi fiel à sua lei, aos seus mandamentos. E eu vou dar a esse povo a terra prometida. E Jesus não veio com majestade material, com os títulos da terra. Jesus nasceu numa simplicidade proposital e viveu no meio do simples e pregou ao simples. Quando nós pegamos no Evangelho, o capítulo que fala sobre a lei de amor, os Espíritos nos dizem assim: quando Jesus proferiu a palavra amor, fez tremer os povos da terra. Então, em todos os momentos, em todas as suas pregações, Jesus falava de amor. Porque num determinado contexto, Jesus vem falar sobre divisão, sobre ódio, sobre guerra, sobre dividir famílias. Será que isso condizia com a elevação espiritual do nosso Mestre, Senhor Jesus? E com a sua pregação sobre a lei de amor? Não condizia. Enquanto Jesus esteve materializado sobre a terra, ele pregava aos povos, a todos aqueles que ele encontrava, mas Jesus nunca deixou nada registrado. Os evangelhos, que eram a boa nova, todas as mensagens trazidas por Jesus, eles foram escritos por alguns dos apóstolos, aqueles que tinham condição. Nem todos os apóstolos eram alfabetizados na questão da escrita. Então, alguns dos apóstolos, vocês podem procurar nos evangelhos, nem todos os apóstolos assinam nos evangelhos, eles transcreveram o papiro daquela época, aquilo que eles ouviram de Jesus. Então, não foi nem algo no momento que não se perdia uma palavra, que se não se perdia dentro de um contexto. Um tempo depois, os evangelhos foram escritos e era assim. Quem passava a reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido, se interessava pelos seus ensinamentos, pelos seus evangelhos. E aí eles pegavam daqueles que já tinham o evangelho e transcreviam e faziam cópia. E assim os evangelhos foram se multiplicando e os ensinamentos de Jesus foram passando de mão em mão, e assim muitos aderiram até aquele momento de chamado caminheiro. Aqueles que seguiam Jesus não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de caminheiro por serem adeptos à casa do caminho, que é a casa que foi criada por alguns dos discípulos de Jesus para atender aos doentes, muitos leprosos naquela época que eram expulsos das cidades, aos órfãos de guerra
e aos idosos que já não tinham mais lugar à sociedade. Então, eles eram trazidos a essa casa de caridade chamada Casa do Caminho, porque eram todos aqueles excluídos das cidades. As pessoas, quando eram excluídas naquela época, elas não eram excluídas só socialmente do convívio social, elas eram excluídas daquela comunidade, daquela cidade. E eles iam sendo recolhidos. Pedro comandou por muito tempo a Casa do Caminho e acolhia a todos. E ali se dizia, se repetia os ensinamentos de Jesus, já se pregando a caridade e o amor ao próximo. E nós trazemos para esse contexto, para a gente entender essas 4 passagens da estreia moral, uma figura dessa época, chamada até então Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um doutor da lei, seguidor das escrituras de Moisés, fiel, um espírito de uma inteligência em comum. Ele falava em público, ele conseguia abranger uma grande multidão. E já depois da passagem de Jesus por nós, ele começou a ouvir questões relacionadas à Casa do Caminho, que cada vez mais pessoas estavam até na Casa do Caminho ouvindo os ensinamentos daquele carpinteiro, segundo ele, que se intitulava o Messias. Aquilo era uma afronta àquele povo hebreu. Aquele carpinteiro se dizendo o nosso Messias e arrebanhando todas essas pessoas, aproveitando da fragilidade, da doença, de serem crianças, de serem idosos, e estão arrebanhando esse povo, enaltecendo o nome desse carpinteiro. E Saulo vai até a Casa do Caminho para constatar qual era realmente a ameaça daqueles seguidores daquele carpinteiro. E quando ele chega na Casa do Caminho e ele ouve Estevão falar, que era também um seguidor das leis de Moisés e que conheceu os evangelhos de Cristo e reconheceu nas palavras de Cristo que ele realmente era o Messias prometido, e ele ouve Estevão falar, ele estremece, porque ele passa a ver ali, agora sim, uma ameaça. Esse Estevão que fala com tanta propriedade desse Messias, desse impostor, ele não pode sair ileso. E Saulo começa então a sua empreitada contra os caminheiros. Muitos são presos, Estevão é preso, torturado, morto, e todo aquele momento de perseguição aos caminheiros, Saulo ele estende a sua perseguição para outras cidades. Então, quando ele vai até Damasco, para ali continuar perseguindo aqueles que se intitulavam